Na última aula, eu te trouxe alguns dados do que está acontecendo com as nossas crianças, mesmo dentro das igrejas. Hoje, eu quero te mostrar como que você pode fazer para transformar essa realidade de não ter um filho igrejado, mas ter um filho cristão de verdade. Eu sei que você pode ter muitos pensamentos sobre como aquelas coisas que as pessoas falam normalmente. Como, você precisa ler a Bíblia com seu filho, você precisa orar com seu filho, você precisa levar seu filho à igreja. Só que eu preciso te dizer que tudo isso não é suficiente. E talvez isso vá te assustar, mas a verdade é que não é. Por quê? Eu vou te contar uma história de um cara na Bíblia que ele fez tudo isso. Esse cara, ele era uma pessoa que tinha muita fé. Ele era um homem que ele acreditava em tudo que Deus falava. E não existia a Bíblia na época, mas tudo o que ele havia vivido com o Senhor, ele contava para os seus filhos e netos. Ele sempre fazia cultos de adoração ao Senhor e sacrifícios em nome do Senhor. E até o filho dele muitas vezes participava disso. Só que, mesmo assim, o seu neto, que sempre cresceu em todo esse ambiente, que ouviu todas essas histórias, que via exemplo de fé na vida do seu avô e do seu pai. Afinal, o seu neto nasceu por um milagre, pela oração e da fé do seu pai. Ainda assim, esse neto, essa criança, cresceu sem acreditar no Senhor. Ou melhor, ele até acreditava, mas não reconhecia que era o seu Deus. Porque ele nunca havia tido uma experiência dele com o Senhor. Quando eu ministro ministério infantil, eu costumo perguntar para as pessoas: você acredita que uma pessoa que é drogada, ela pode entrar na igreja hoje, aceitar Jesus e tudo mudar na vida dela e ela nunca mais cheirar, enfim, nunca mais ter contato com drogas? Nós acreditamos na restauração das pessoas. Mas nós não levamos da mesma forma com as crianças. É o seguinte, eu poderia aqui te vender um monte de coisa para falar assim, você pode usar isso, pode usar aquilo outro. Mas a verdade é que o seu filho precisa de um encontro com Deus. Dele com o Senhor. Mas e a história que eu te contei? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, ele foi o pai da fé. Tudo que ele fazia era por obediência a Deus. Ele era um modelo de como viver com Deus naquela época, e continua sendo até hoje, mas naquela época era o que tinha de uau, você olhava para Abraão, você sabia como viver com Deus. Isaac, ele cresceu vendo tudo isso e ele entendeu o que era fé. Porém, mesmo entendendo o que era fé, você tem dois momentos ali de Isaac de uma obediência radical e você não vê a história de Isaac continuando. E aí você tem Jacó. Jacó nasceu por duas palavras proféticas. Jacó nasceu porque o Senhor quis que ele nascesse. Porque tanto no casamento de Isaac e Rebeca, quanto na parte de filhos, que Rebeca não podia ter filhos, foi um milagre. Foi diante da voz do Senhor. Jacó, então, ele cresceu nesse ambiente, cresceu vendo seu pai, seu avô contando o que o Senhor fazia, cresceu vendo a questão dos sacrifícios dentro da família de Abraão, a questão do culto ao Senhor dentro da família de Abraão. Porém, lá em Gênesis 28, apresenta um momento onde Jacó, sendo um enganador, sendo uma pessoa que se dizia crente, mas não era de verdade, né? Se dizia ali da família de Jacó e ele não estava ali vivendo o que o Senhor preparou para aquela família. Ele era um enganador. Jacó então engana os seus pais e ele foge. Seu pai, né? E ele foge. E quando ele foge, ele tem um encontro com Deus, em Gênesis 28. Porque naquele caminho, Jacó dormiu. Teve um sonho, uma visão. E ali ele entendeu que Deus é real. Ali ele faz um acordo com o Senhor. Ele fala: se tu fores comigo, então tu serás o meu Deus. Por que eu tô te falando isso? Porque aqui Jacó já era adulto.
E ele só reconheceu a Deus como seu Deus quando adulto. Então ele conhecia todas as histórias que Abraão e Isaac tinham vivido com Deus. Mas ele não conhecia Deus como Deus real. O Deus vivo. Sabe por que eu tô te contando isso? A minha vida foi exatamente assim. E eu sei que o Senhor permitiu que eu vivesse tudo isso para que hoje eu estivesse aqui falando com você. Eu sou filha de pastores, neta de pastores, cresci numa igreja onde o ministério infantil ele é levado muito a sério. Se eu falar pra você assim, você precisa orar com seu filho todo dia. Sim, todo dia meus pais oravam comigo. Você precisa ler a Bíblia com seu filho todo dia. Sim, a gente tinha que, inclusive, meus irmãos, né? Eu não cheguei nessa fase, mas meus irmãos copiaram a Bíblia quando crianças ali nessa faixa etária. Por quê? Porque tudo isso que era falado, tem que decorar o versículo, tem que ir na escola bíblica, tem que ir no culto infantil, tem que... Nós estávamos. Eu estava em tudo isso. Porém, e eu não falo disso, gente, de forma alguma como culpa dos meus pais ou culpa da igreja, de forma alguma. Não existia essa visão, e o que existia na visão foi feito, tá? Porém, existia uma geração que ela viveu algo com Deus, e ela ensinava aos seus filhos sobre a Bíblia, mas não levava os seus filhos a viver aquilo com Deus. Faz sentido? Sei que muitos de vocês que são pais hoje viveram nessa geração, cresceram nessa geração. E aí, o que acontece? Foi bem nesse tempo que eu cresci que teve esse primeiro avivamento no Brasil, né? E essa primeira onda, né, no Brasil de avivamento. E eu via muita coisa do Espírito Santo, mas eu não tinha as minhas experiências com o Senhor. Isso me fez duvidar do Senhor. Isso me fez me desviar dentro da igreja, porque eu estava ali, eu conhecia as histórias bíblicas, eu conhecia, mas eu tinha tanto medo do Senhor que me fez me desviar dentro da igreja. Eu não conhecia Deus. E eu não tô falando isso para orgulho de forma alguma, mas eu sei que foi um tempo que o Senhor permitiu que eu passasse para chegar hoje e te falar: só levar teu filho para a igreja, só ler a Bíblia, só orar com ele todo dia, não é suficiente. Mas Juliane, agora o que eu faço? Você precisa começar a clamar uma coisa específica pelo seu filho. Que o Senhor se apresente a ele de uma forma real. Que o seu filho ele consiga compreender e conhecer o Senhor como um Deus vivo, Deus real. O Deus que lá em João 15:15 diz: eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. E aí, gente, foi assim que surgiu a Pequenos Heróis, sabia? Porque eu comecei, quando eu acordei, eu entrei no Ministério Infantil e eu comecei a ver que as crianças continuavam ouvindo historinhas. Deixa eu te explicar o que aconteceu com Jacó. Jacó sabia quem era Abraão e quem era Isaac. Mas ele não sabia quem era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Entende? Jacó, então, viveu todo esse processo de mudança para quando ele voltar para casa, ele teve mais um encontro com Deus. E foi uma noite onde tudo mudou, até o seu nome. E uma característica bíblica é que todas as vezes que o Senhor muda o nome de alguém, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso acontece se você pegar os significados de nomes, acontece muito. Vou dar um exemplo fora dessa história: Oséias e Josué. Quando o Senhor trocou o nome de Oséias para Josué, a mudança foi muito simples. A mudança era, quando se chamava Oséias, o significado era a salvação de Deus. Josué significa Deus é a salvação. A mudança é muito simples, mas é a preposição que dá glória ao Senhor. E aí foi isso que aconteceu com Jacó naquela noite. Na noite que ele segurou o anjo, que ele brigou com o anjo ali trouxe uma nova identidade para Jacó.
E aí eu preciso te dizer que quando você começar a clamar para que o seu filho seja um encontro com Deus de verdade, a identidade que você quer dar para o seu filho, ela não é tão importante como a identidade que o Senhor quer dar ao seu filho. Até o nome que os pais deram, o Senhor mudou. Por que eu tô te falando isso? Porque se você tá aqui é porque você quer gerar uma criança, um filho, uma geração que exalte o nome do Senhor e que ame o Senhor acima de tudo. E você precisa parar para entender quem era Israel. Ao longo de todo o Velho Testamento e um pouco no Novo Testamento também, você vê os povos olhando para Israel como o povo de Deus. E aí eles andavam pelo deserto, eles conquistavam muitos lugares e eles eram vistos como o povo que nunca perdia batalhas. E todas as vezes, quando perguntavam quem é aquele povo, respondiam, é o povo do Deus de Israel. O seu filho precisa ser conhecido como o povo do Deus de Israel. Quando o Senhor começa a formar uma geração para que o nome dele seja glorificado, Ele vai fazer com que nós, que estamos formando essa geração, entendamos o papel de formar fé, de deixar Ele agir e principalmente de guiá-los, não ao que a gente quer, mas ao que o Senhor quer. Mas Juliana, como que eu faço isso? Calma que essa é a terceira aula. Bom, como eu falei para vocês, foi por isso que surgiu a Pequenos Heróis. Surgiu pela minha indignação de ver que as crianças, elas ainda estavam aprendendo historinhas da mesma forma. Não dá. Por isso que a gente já tem devocionais sobre oração e vai começar a lançar devocional sobre discernimento espiritual, sobre profundidade bíblica, sobre cosmovisão diante da palavra do Senhor, sobre... tem mais alguns aí pra sair. Mas é por isso que a gente começou com tudo isso. Sim, você pode usar o material para discipular o seu filho, para trazer conteúdo, pode e deve, na verdade. E fica aí na próxima aula, eu te mostro passo a passo de como fazer isso, também mostrando o nosso material. Mas, sabe o que eu quero te deixar para hoje? Muda a sua oração. Ai, mas e se meu filho... É que assim, você foi de criança pequena, né? Mas se estivesse falando com crianças mais... com pais de adolescentes ou de adultos... Ah, mas meu filho só tá dando cabeçada. Deixa, vai orar. Ah, mas criança pequena mesmo, assim. Ah, mas meu filho... Ele tem medo... Deixa eu pensar num exemplo. Eu tinha anotado um exemplo no material. Ok. Ah, mas meu filho, ele não consegue se concentrar no louvor, ele não consegue adorar o Senhor. Tudo bem. Tudo isso é porque ele ainda não tem um encontro com Deus. Ele ainda não teve esse momento onde a vida dele mudou. E o nosso papel é clamar para que esse momento chegue. Como você vai fazer isso em ações práticas? Primeiro, oração. Segundo, a voz de Deus precisa ser clara no seu dia a dia. Quanto você tem orado diante dessa criança? Quanto você tem passado com o Senhor e a criança está vendo você ali, falando com o Senhor, buscando ler a Bíblia? Quanto? Abraão e Isaac, eles foram um exemplo de fundamentação de fé, de fundamentação de uma geração profética. Caso contrário, Jacó, ele não teria tanto fundamento quanto ele teve para formar um povo. Então sim, você precisa dar o exemplo. Você precisa ser aquele que tem fé, você precisa mostrar, contar as histórias do Senhor. E tem muita diferença entre contar a história do Senhor e contar a história do personagem bíblico. A criança não precisa conhecer o personagem bíblico, ela precisa conhecer o que o Senhor fez através daquele personagem bíblico. Quem foi o Deus que falou com Abraão? Quem é o Deus, né? Perdão. Que falou com Abraão? Quem é o Deus que abriu o mar? Quem é o Deus? Ela precisa conhecer quem é Deus. E não os personagens bíblicos, ok? E segundo, é isso. Gente, me perdi no meio. Isso acontece bastante. Quem já fez aula comigo sabe disso. Bom, a criança precisa conhecer, sim, a Bíblia, conhecer quem é Deus. Ela precisa ver do seu exemplo para que ela possa ter um encontro com Deus, onde tudo isso vai fundamentar a fé.
Porque Abraão e Isaac fundamentaram a fé, para que no momento onde o Jacó tivesse um encontro com Deus, ele soubesse quem é Deus e continuasse esse caminho com o Senhor, mudando até a sua mentalidade, até o seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor, dê criatividade e urgência a esses pais. Senhor, que eles tenham urgência de clamar pelo teu nome todos os dias, que as crianças possam ver na vida deles quem tu és. Pai, eu peço para que cada criança do nosso Brasil, cada criança desse mundo tenha um encontro contigo. Senhor, que nesse ano de 2025 a gente possa ver crianças te conhecendo de verdade. Nós não queremos mais, Senhor, o raso. Nós queremos uma geração profunda em ti. Uma geração que vive como a geração do Deus de Israel. Pai, não é à toa que toda a humanidade, que todos os conceitos científicos voltaram para a geração alfa, geração do início de tudo, a geração que vai ter uma comunhão contigo acima de tudo. Nós recebemos, Senhor, que essa palavra que foi liberada sobre todos os cantos, que essa geração iria voltar ao início, que eles voltem, Senhor, ao início de tudo e estejam contigo, em nome de Jesus. Amém? Te vejo na próxima aula e já segue lá, Pequenos Heróis no Instagram, porque eu tenho certeza que você vai gostar das novidades que nós vamos ter para discipular o seu filho. Tchau, tchau!